Boa noite, nobre Cainita! É uma honra ter você em meus domínios. Eu sou Rodrigo Marajá e esse é o Alpha RPG. Galera, hoje a gente vai falar sobre uma Matusalém Nosferatu fortíssima, de quarta geração, transformada em vampira há mais de 7.000 anos atrás. E ela é a mais famosa cria do antediluviano Nosferatu Abyssiliardi. Hoje é dia, galera, da gente falar finalmente da Baba Yaga, da pequena vovó, da bruxa canibal, da bruxa de ferro. Galera, a pequena vovó, alguns até acreditam que ela seja a verdadeira progenitora de todos os membros do clã Nosferatu. Alguns especulam que ela seja talvez até mesmo a tal matriarca, já que ela não era ligada por sangue ao seu pai. Sendo assim, o Abyssiliardi, o antediluviano, na verdade ele não criou os Nosferatu, mas sim os Niktuku. De acordo com a tradição dos Nosferatu, o fundador de seu clã deu origem a duas linhagens, galera. Os seus filhos primogênitos, os Niktuku, que são ligados por sangue ao Abyssiliardi desde o momento de seu abraço, e uma segunda linhagem que descende de uma sacerdotisa tribal, provavelmente a Baba Yaga, que escapou desse laço de sangue e deu origem ao verdadeiro e mais recente clã Nosferatu. Galera, o antediluviano, ele não ignorou essa afronta da Baba Yaga de não ser ligada a ele pelo laço de sangue. Pelo contrário, ele ficou com muito ódio e começou a planejar a extinção dos Nosferatu. E desde então, ele vem utilizando os seus filhos primogênitos, os Niktuku, para caçar e exterminar todos os membros do clã Nosferatu, esses descendentes da Baba Yaga. Galera, na Idade das Trevas, os Niktuku são uma ameaça misteriosa e mortal, geralmente conhecida apenas pelos Nosferatu, por alguns dos Nosferatus, embora alguns estudiosos cainitas já ouviram falar sussurros e rumores sobre os Niktuku. Os Niktuku, eles permanecem poucos em número, porém continuam a caçar e matar qualquer Nosferatu solitário que eles encontram. E embora poucos cainitas percebam isso, os Niktuku não hesitam em cometer diablerie também nos vampiros dos outros clãs. Então, eu vou explicar para vocês, galera, o porquê da Baba Yaga não ter essa ligação, esse laço de sangue com o antediluviano, tá? Vou explicar para vocês. Existem, na verdade, muitas histórias contadas ali na Rússia sobre a terrível Baba Yaga. Muitas das lendas entram em conflito umas com as outras, tá? Mas a maioria dessas histórias são realmente verdadeiras. Muito tempo atrás, quando a primeira semente da corrupção foi plantada na terra da Rússia, não foram os lobisomens que resistiram, mas sim uma poderosa sacerdotisa da terra chamada Baba Yaga. A sua magia estava tão ligada à própria terra e a terra estava muito ligada a essa sacerdotisa. A Baba Yaga, então, usou o seu poder para ajudar o seu povo a viver em harmonia com a terra e com os espíritos. Com o passar do tempo, um inimigo invisível chegou na Rússia. E muito tempo se passou antes que esse mal se tornasse conhecido pelo povo, mas ele já os estava perseguindo há muito tempo. Baba Yaga, ao entender a situação, foi imediatamente enfrentar a tal criatura maligna da noite, um ser que bebia sangue dos seres vivos. Ela se assustou quando o viu, pois ele era realmente horrível, a sua aparência era horripilante. Nunca antes ela tinha visto tamanha feiura e não podia permitir que aquele vampiro permanecesse em suas terras. Ela o enfrentou, repreendendo-o por sua aparência asquerosa e exigindo que ele deixasse a Rússia. Abyssiliardi, o primeiro Nosferatu, galera, foi mais uma vez rejeitado por um mortal por causa de sua aparência. Ele jurou que essa sacerdotisa da terra, essa tal Baba Yaga, se arrependeria de suas palavras. Ele então se afastou dela, deixando-a acreditar que ela havia o expulsado. Na noite seguinte, o Abyssiliardi retornou. A sacerdotisa invocou uma grande névoa de proteção, mas mesmo a sua magia bem poderosa não poderia retardar a marcha daquela criatura noturna em direção a ela. Ela invocou os espíritos das árvores
os espíritos dos lagos e a terra chorava com cada passo que o vampiro dava em direção a ela. As mãos de Baba Yaga brilhavam como o sol, queimando a carne morta daquele vampiro. Até o vento tentou protegê-la quando o Nosferatu arrancou algumas árvores com suas raízes e tudo para atacar nela. Ele gritou de raiva e ela continuou irredutível, pois sabia que se libertasse tal criatura, ela provavelmente morreria. O velho Nosferatu apenas sorriu e então ele se foi. Ele havia desaparecido sem deixar nenhum vestígio. Baba Yaga chegou até a pensar que a sua magia o tivesse destruído. Mas não, galera. Não. Situações estranhas começaram a acontecer no povoado. Os próprios animais da floresta começaram a se voltar contra Baba Yaga. As mesmas criaturas que a ajudaram agora estavam contra ela. Ela correu fugindo, pois nunca havia experimentado tal sentimento, A verdade é que ela estava sendo rejeitada e ignorada pela própria natureza ao seu redor. Então ela, desesperada, sem rumo, chorando, ela acabou correndo diretamente para os braços daquele vampiro que a observava na floresta. E logo ela foi transformada também numa vampira. O velho Nosferatu falou-lhe do bem e do mal. Ele disse a ela como havia procurado no mundo por alguém digno de seu poder e que ele finalmente havia encontrado. Ele disse a ela como ela o serviria e juntos eles governariam toda a Rússia. Ele então deu a ela a morte, a escuridão, a dor e uma nova vida imortal. Baba Yaga acordou na noite seguinte com o velho Nosferatu sentado perto dela. Arrependida, completamente arrependida daquela atitude que ela havia tomado, ela tentou correr, mas com uma única palavra, ele a impediu de sair. Ele comandou sua mente. Ela sabia que os seus pensamentos não eram mais dela, o seu corpo não tinha mais vida. Ela sentiu os seus laços com a terra começarem a enfraquecer. Absimiliarde sorriu e ela recuou com desgosto. Ela usou todo o seu poder que ainda tinha, e começou uma invocação. Em sua mente, ela podia sentir a presença da terra se rebelar contra esse poder, implorando para que ela não fizesse tal coisa. No entanto, tudo o que ela queria era a destruição daquele vampiro que a tornara menos humana. O Nosferatu não se mexeu. Ele ficou paralisado com aquelas palavras enquanto Baba Yaga invocava a escuridão. E então, galera, os Zimei atenderam o chamado de Baba Yaga. Os Zimei são bestas, são como dragões, verdadeiramente de imenso poder. 7 desses Zimei foram convocados, cada um com poderes ligeiramente diferentes, mas todos são enormes, ferozes e extremamente inteligentes. Por muitos anos, os territórios russos, onde esses Zimei viviam, foram chamados até mesmo de Terras dos Dragões. E esses locais não conheciam nada além de terror. De qualquer forma, tempos atrás, alguns lobisomens decidiram colocar um fim em todo esse terror, e se uniram forças com alguns de seus parentes que tinham poder de usar magia para realizar tal tarefa, Mas os lobisomens e os seus irmãos foram incapazes de matar aquelas bestas, que eram muito mais poderosas do que eles pensavam originalmente, Muitos dos Garou, morreram antes mesmo que os Zimei pudessem ser colocados um a um numa espécie de sono mágico. Muitos lobisomens morreram, Galera, essas criaturas estavam no Malfeias, isso é, na Umbra Profunda. Um mundo de pesadelo infernal, cheio de todas essas coisas horríveis e inimagináveis. E algumas dessas coisas são tão horríveis que simplesmente tentar imaginá-las levaria uma pessoa à loucura. E esses Zimei apareceram, um a um, eles rasgaram a realidade, descendo do céu noturno para atender o chamado de Baba Yaga. Então, por ordem dela, eles atacaram Absimiliarde, mas a astúcia do antediluviano
superou incrivelmente até mesmo os Zimei, galera. Por mais poderosos que eles fossem, eles estavam muito fracos devido a essa transição do mundo umbral, né, para o mundo terrestre. Então, o Absimiliard, ele criou uma fantasia de si mesmo nas mentes dessas bestas, desses dragões, e os enviou para os confins da Rússia. A Baba Yaga, vendo toda essa situação, né, ela entrou em desespero, ela começou a chorar. Até porque ela sabia que esse vampiro a faria sua escrava, uma escrava de todos os seus desejos. Ela não poderia suportar isso. E mais uma vez, ela alcançou a escuridão. Ela saiu correndo, só que dessa vez ela trouxe tudo que ela mais temia. Galera, ela chegou no limite. Ela estava tão desesperada, tão apavorada, que ela começou a invocar um demônio poderosíssimo chamado Koschei. Isso mesmo, galera. Ela invocou um demônio. Cara, tu vê como é que a mulher era forte. Ela invocou um demônio e fez um pacto com Koschei. Galera, eu não quero me aprofundar muito nisso, nem nesse papo de Zimei, demônios. Eu não vou me aprofundar, mas vou falar alguns detalhes aqui para vocês, tá? De acordo com o mito dos lobisomens, esse tal demônio Koschei, ele pertence às garras da Wyrm, que são o resultado do primeiro ataque direto a Gaia. Essa garra, né, se manifestou como se fosse uma mão gigantesca e corrompeu tudo que tocou. Até que alguns bravos guerreiros lobisomens conseguiram rasgar essa mão em pedaços. E enquanto a Wyrm foi forçada a recuar, os seus dedos se cravaram profundamente em Gaia e conseguiram fugir dos lobisomens, mudando de certa forma a sua aparência. Eles eram a matéria física de sua primeira manifestação no mundo da matéria e eram, portanto, quase que indestrutíveis por qualquer força. Mas os Garou eram capazes, por meio de grandes feitos de magia da Terra, de prendê-los em objetos. Na verdade, ninguém sabe a quantidade exata de demônios que foram criados a partir desse momento, né? De qualquer forma, se todos esses demônios fossem libertos de suas antigas prisões, com certeza o apocalipse certamente aconteceria, né? Então, galera, esse Koschei, ele foi liberto pela vontade de Baba Yaga, e o Koschei, ele deu um passo à frente, né, para lutar contra o Absimiliard. E a Baba Yaga simplesmente saiu correndo de medo, né? Tinha acabado de invocar um demônio. E não há testemunhas de como foi essa batalha, né? Pois os próprios espíritos da Terra ali no local, né, foram destruídos em sua luta para salvar Baba Yaga na noite anterior. Então lendas contam que golpes gloriosos foram desferidos, né, por ambos os lados. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Tudo o que se sabe é que Koschei desapareceu, né, o demônio sumiu, e o Absimiliard também nunca mais foi visto. Provavelmente ele foi ferido, né, e acabou entrando em torpor ali numa localização entre a Transilvânia e a Rússia. Depois disso, a Baba Yaga, ela sabia que o velho Nosferatu não estava mais em solo russo, pois a própria terra dizia isso a ela. Mas essa terra, galera, chorou, pois a grande Baba Yaga agora devia a sua vida, a sua existência a um demônio. Ela havia feito um pacto. E ao escolher lutar contra o seu destino e resistir ao vampiro, ela acabou condenando a sua própria terra. Agora, Koschei, um das garras da Wyrm, estava livre na terra e a corrupção havia se estabelecido completamente no solo russo. Baba Yaga sabia que nunca poderia voltar atrás. Ela havia escolhido viver quando chegou a hora da sua morte. E agora ela era simplesmente uma imortal. Ela havia quebrado todos os votos à Terra, e a Terra começou a se afastar dela, né? Os poderes começaram a se esvair. Baba Yaga perdeu quase todos os seus poderes de magia e ganhou novos poderes por ser uma vampira, né? Ela conhecia muitos segredos da Terra e isso funcionaria a seu favor nessas muitas lutas contra seus inimigos, anos e anos que estavam por vir, né? Baba Yaga ainda pode sentir a dor da Terra e ela sabe que grande parte disso é culpa dela realmente. Ela acredita que está muito além de sua redenção e se ela, já que ela não pode ser salva, ela governará em sua
condenação. A verdade é que ela adoraria curar a sua terra e é por isso que ela nunca machucará uma pessoa verdadeiramente inocente. Olha como é que são as coisas, galera. Apesar dela ser uma bruxa, ela se tornou uma bruxa muito doida, né? Muito grotesca. Ela se recusa a ferir pessoas que são verdadeiramente, né, intuitivamente inocentes e puras, né? Por causa do seu pacto, ela agora deve a Koschei, né? Ela está trabalhando para, de certa forma, trazê-lo de volta com os seus feitiços, né? Para tentar prendê-lo novamente, mas ela sabe que isso não é fácil, isso não será nem um pouquinho fácil, né? No fundo, ela ainda tem um certo poder da Terra, até esse poder dela de xamã, embora essa ligação esteja muito enfraquecida. Ela sempre se viu e viu a Terra, né, a Rússia, como uma coisa só. E ela vê essa nova corrupção da Terra como uma manifestação do seu próprio espírito, e essa revelação a machuca muito. Entretanto, há quem diga que essa história foi espalhada pela própria Baba Yaga para que seus inimigos tenham um pouco de pena dela e talvez vacilem se algum dia estiverem em posição de desferir um golpe mortal contra ela. Algumas lendas contam que Baba Yaga na verdade não foi abraçada pelo Nosferatu antediluviano, mas que ela subiu ao poder por meio do canibalismo. Isso mesmo, galera, por meio da diablerie de outros de sua própria espécie. De qualquer forma, a pequena vovó não admite fraqueza para ninguém e ela exige respeito a todos que estão ao seu redor. Se ela não receber esse respeito, ela simplesmente matará o infeliz arrogante. Não há segunda chance com Baba Yaga. E assim como ela pode ser muito cruel, ela também pode ser boa, pois ela adora as crianças. Isso porque, galera, ela considera as crianças criaturas puras e ela nunca machucará, né, ou atacará diretamente uma criança, a menos, é claro, que essa criança demonstre algum nível de corrupção ou algum comportamento rude. Se por um acaso a criança ela perceber que é uma criança já corrompida, ela simplesmente a matará antes que a criança cresça e se torne mais corrupta ainda, né? E a forma como ela mata essas crianças realmente é bem bizarra. Ela engole completamente a criança, ela engole, galera, bem bizarro. Galera, acredita-se que ali por volta do século III, a Baba Yaga soube de uma outra sacerdotisa, tá? Que também servia a deusa mãe e ao povo russo. Conforme essa outra sacerdotisa, né, que era chamada Durga-Sin, ganhava sabedoria e compreensão, ela usava o seu poder, a sua fé, para melhorar as colheitas nos tempos de seca e amenizar o frio dos invernos mais intensos. A sua beleza e o seu poder chamaram muito a atenção da velha Baba Yaga. Durga-Sin desfrutava da companhia de uma série de criaturas sobrenaturais. A pureza de sua sexualidade e a inocência de sua espiritualidade renderam-lhe a admiração e até mesmo a amizade de muitos seres. Seres esses que haviam como uma espécie de mediadora de confiança e pacificadora em suas muitas disputas. Mas a Baba Yaga havia decidido que Durga-Sin seria a sua serva. Galera, a Baba Yaga ofereceu a imortalidade a Durga-Sin, porém a Durga agradeceu e disse que não poderia aceitar tal oferta. Irada, com muito ódio, Baba Yaga jurou destruir Durga-Sin e todo o seu povo. A pequena vovó, a velha canibal, então lançou uma poderosa maldição em Durga-Sin, removendo toda a sua beleza e tirando toda a sua juventude. E além disso, Baba Yaga levou o exército cristão até a Rússia para atacar o povo de Durga-Sin. E nesse confronto, nessa guerra, a Durga realmente estava muito ferida, ela foi muito ferida e estava quase morrendo. Revoltados com tanta maldade, num determinado momento, os Ravenos russos decidiram agir para salvar Durga-Sin. Eles criaram uma grande ilusão de soldados atacando ali a bruxa canibal, né, a Baba Yaga. Enquanto a Baba Yaga lutava com essas ilusões, os Ravenos levaram embora, né, a sacerdotisa, que já estava quase morta, e abraçaram Durga-Sin, salvando-a da morte.
E foi assim, galera, que, resumidamente, né, esse ódio mortal nasceu entre esses dois ícones de vampiro à Idade das Trevas, né? Baba Yaga versus a Ravenous Durgassim. Quando a gente trouxer os detalhes do clã Ravenous, a gente vai abordar mais detalhes também da Durgassim, tá? Podem ficar tranquilos. Mas voltando, galera, a falar da bruxa canibal, a aparência da Baba Yaga é a de uma bruxa mais horrível que se pode imaginar. Com quase 2,5 metros de altura, com garras de ferro de mais ou menos 10 centímetros, presas de ferro semelhantes a tubarões, cabelo pegajoso e grisalho. A sua pele, ela é cheia de feridas, né? Os seus olhos remelentos são cheios de cataratas, né? O seu nariz é longo e torto, marcado por várias e várias verrugas e também aquelas pintas bem peludas. Nas noites escuras, galera, a pequena vovó, a bruxa dos dentes de ferro, ela voa pelos céus da Rússia em seu pilão mágico, né? E é muito sinistro como, sob a sua sombra, o leite estraga e os bebês acabam nascendo mortos. A Baba Yaga, ela é considerada a vampira mais poderosa da Rússia, né? E uma das mais poderosas do mundo. Lendas sobre ela são inúmeras. Algumas até retratam ela como uma senhora bondosa, mas a maioria a retrata como um monstro maníaco e comedor de carne. Galera, vamos falar um pouquinho das disciplinas da Baba Yaga, que tem metamorfose nível 3, rapidez também nível 3, animalismo nível 7, auspícios nível 7, ofuscação nível 7, potência nível 7, dominação nível 8, fortitude nível 8, presença nível 8 e não para por aí não, galera. Ela ainda tem taumaturgia nível 9. Caraca, realmente forte demais, galera. Já em Vampiro à Máscara, vou abordar aqui um pouco, vamos sair um pouquinho do Dark Age, né, e falar um pouquinho de Vampiro à Máscara. Em 1989, 1990, a Baba Yaga, ela despertou do seu torpor, né? E por 10 anos ela controlou a Cortina de Sombras, que era mantida por um exército de magos que ela controlava. Exército esse chamado de Exército do Arcano. E essa Cortina de Sombras protegia a Rússia do resto do mundo, né? Esse fenômeno sobrenatural, em essência, galera, ele bloqueou a umbra da Europa Oriental de todas as influências sobrenaturais, impedindo modos misteriosos de comunicação, espionagem ou passagem de dentro para fora ou de fora para dentro daquela região. Isso permitiu que a Baba Yaga dominasse os membros locais, enquanto ela abatia aqueles que poderiam ser uma ameaça caso eles tivessem reforços externos, né? Ela começou a matar todo mundo. E a cortina de sombras também significava que estranhos não poderiam espionar a Rússia. A Baba Yaga, ela realmente dominou todo o território russo, né? Ela controlava vários exércitos, essa que é a verdade, né? Ela tinha um exército de vampiros, ela tinha um exército de magos, ela tinha também lobisomens ao seu comando, ela controlava 3,5, galera, daqueles 7 existentes, que a gente falou sobre aqueles dragões espírito, ela realmente controlava 3 desses e meio. Ela havia também invocado, inclusive, um outro demônio, tá? Chamado Bezariel, tá? Tipo Kupala, realmente, tipo Nantaro, para vocês verem o poder dessa véia maldita, cara. E foi somente após a morte dos magos do seu exército arcano que a tal Cortina de Sombras foi anulada. E adivinha, galera, quem foi que matou esses magos do exército arcano? Vocês não sabem, não? Os Ravenous, galera. Os Ravenous mataram esses magos e esses Ravenous eram liderados por Durgassim. Olha como é que são as coisas, né, galera? Esses Ravenous, inclusive a Durgassim, eles estavam sendo manipulados, né, influenciados por um Nictuco, que estava caçando ali a Baba Yaga a mando do antediluviano Nosferatu Abssimiliardi. Viu como é que são as coisas, galera? Como é que as coisas são, como é que o mundo dá volta, né? De qualquer forma, no livro Night of Prophecy, traz o destino final da Baba Yaga, dando até a possibilidade dos jogadores presenciarem o seu triste fim nas mãos da tal Nictuco chamado Vasilisa. Num determinado momento, investigando ali os sinais e as profecias do fim dos tempos, a Gehenna, né, já na Rússia, a coterie dos personagens dos jogadores acaba encontrando uma criança chamada Vasilisa. E todos vão em busca do tal refúgio da velha Baba Yaga.
pois a tal criança, a tal Vasilisa, ela queria agradecer a pequena vovó por ter salvo a sua vida. Galera, essa garotinha, a Vasilisa, na verdade, ela era um Nikituko, né? Muito mais poderoso que a velha Baba Yaga. Então, a Koterri e essa garotinha, eles seguem em um túnel secreto que termina numa caverna totalmente gigantesca. É impressionante que os personagens, eles não conseguem ver nem o teto da tal caverna e nem a parede oposta, mas eles têm a total impressão, a total sensação imediata de que eles estão aonde eles não deveriam estar. O lugar é como se fosse um jardim. Plantas e árvores de toda a Rússia estão ali, mas estão como que esbranquiçadas, né, por falta da luz solar. A floresta parece ressecada, mas continua a crescer e a prosperar. Alces, coelhos e até mesmo alguns pássaros podem ser avistados. Conforme os personagens andam por essa floresta, né, por esse jardim, os animais os olham com interesse, sem aquele habitual medo que os animais têm dos vampiros. Todas essas criaturas são carniçais, né, e sobreviveram provavelmente com o sangue de Baba Yaga. A verdade é que todos esses animais, todas essas criaturas estão sob julgo da velha canibal e eles estão imunes completamente aos poderes do animalismo. No centro do jardim, galera, está a tal cabana das fábulas. Ela parece uma confortável casa de lavrador, exceto pelas patas de galinha que a sustentam. Isso mesmo, galera, a Baba Yaga, ela mora numa cabana mágica e essa cabana possui duas pernas gigantes de galinha. E a casa, realmente, ela pode caminhar pela floresta, movendo-se, né, para qualquer lugar, caso a Baba Yaga deseje, né? E o estranho é que a cabana por dentro é muito maior do que o exterior aparenta. Uma cerca de crânios brilhantes cerca totalmente o terreno onde está a tal cabana, né? Quando os personagens se aproximam, eles sentem a atmosfera do lugar mudar completamente. Os animais que estavam seguindo eles em massa simplesmente fogem silenciosamente para dentro da floresta. A porta da cabana então se abre e dela aparece a velha Baba Yaga. Galera, a Baba Yaga, ela olha para os personagens, né? Acena e dá um sorriso. E quando ela abre a boca para falar algo, ela então vê a Vasilisa. E quando ela vê a Vasilisa e reconhece aquele Nikituko, mesmo assim, ela não demonstra medo. O que os personagens veem no semblante de Baba Yaga antes que a Vasilisa cometesse o ataque, né, é apenas resignação. Todos percebem ali que o conto de fadas finalmente terminou. O destino chegou na porta de Baba Yaga. Ela olha para os personagens e então ela simplesmente resmunga. Seus idiotas, tolos manipulados! Vocês condenaram a mãe Rússia. Quem os enviou aqui? Quem os colocou sob o poder dela? Vocês trouxeram as noites finais sobre nós. E se tiver entre os personagens ali algum Nosferatu, ela apontará para ele e dirá: não pense que ela não irá atrás de você logo depois. A Vasilisa, então, a garotinha, pacientemente ela espera a Baba Yaga terminar e até permite que os personagens respondam, caso assim eles queiram. Ela então se aproxima da velha Baba Yaga e com a sua voz angelical e doce ela diz: vovó, deixe-me te dar um beijo. A Baba Yaga recua em terror e grita algo numa língua que parece de longe um russo bem antigo. O chão estremece em volta do grupo e a Vasilisa é jogada para trás pela força que a Baba Yaga invoca. Os animais carniçais de Baba Yaga aparecem rosnando, mas Vasilisa olha para eles e sorri. Os animais então param, se aquietam e não se aproximam mais. A Baba Yaga ruge e expõe as suas presas de ferro, mas Vasilisa simplesmente dá um sorriso e diz num tom mais alto que o costumeiro: eu vejo através das sombras da mente, vovó. Eu vejo você.
A Nikituko, nesse momento, galera, se abaixa e salta como se fosse uma aranha. Ela pousa na cabeça da velha Baba Yaga e ela começa a se dissolver num líquido, né? O seu pequeno corpo se torna um líquido fétido, nojento, viscoso, parecendo um sangue acinzentado. O líquido, então, ele desce garganta abaixo da Baba Yaga, né? Mesmo ela fechando a sua boca, o líquido penetra na boca dela e entra no interior de seu corpo. A Baba Yaga, ela emite um lamento distorcido e acaba engasgando. A Nikituko, ela se força da forma daquele líquido, né? Garganta abaixo da Baba Yaga até desaparecer completamente. A Baba Yaga então caminha até os personagens dos jogadores, né? E o seu rosto é totalmente medonho e começa a se contorcer. Ela dissolve então de dentro para fora como se fosse uma massa amorfa, uma poça de limo. E essa poça de limo borbulha, galera, começa a borbulhar e dela emerge a Nikituko Vasilisa, ainda como uma menininha totalmente inocente. Ela está nua e sorri para os personagens com a mesma pureza e afeição de sempre. A sua missão estava cumprida, a missão dada pelo antediluviano Abyssime Liard. E depois disso, a Nikituko vira para os personagens, né, caso haja um Nosferatu ali, e ela diz: deixem a criança bastarda e todos vocês podem ir embora, dizendo ali para que o Nosferatu fique, para que ela o devore também. E caso não haja um Nosferatu, ela simplesmente diz: obrigado por achar a minha vovó. E em seguida, galera, ela desaparece, dando uma gargalhada bestial, e a Baba Yaga é morta dessa forma ali em 1998. E sem a mágica, né, da bruxa para manter aquele local, aquele jardim secreto, né, 3 noites depois, a cidade ali na região começa a sofrer alguns tremores, uma sequência de tremores, né? E a caverna onde era o refúgio da Baba Yaga acaba sendo totalmente soterrada. Mas lore de vampiro realmente é algo bem complexo, né? Tem várias pontas soltas. Por exemplo, no livro Diário da Jirah do Beckett, tem um detalhe bem interessante, né? Provavelmente um pouco antes do tal terremoto acontecer, galera, que soterrou ali o refúgio da Baba Yaga, uma outra vampira poderosíssima chegou lá naquele jardim, naquela floresta. Isso mesmo, galera. A Gutka, a rainha do sal, que falamos no vídeo passado, ela foi para a Rússia. Lembra que nós falamos que ela tinha viajado para a Rússia, né? Pois ela desejava encontrar a sua morte. E a única criatura que poderia lhe conceder esse descanso era aquela que a havia transformado. Ela queria pedir para sua senhora Baba Yaga que pusesse um fim à sua não-vida amaldiçoada. Ela provavelmente, então, ela encontra o refúgio de Baba Yaga, né? Mas quando ela chega lá, ela vê então aquela poça de limo, né, na qual a sua senhora havia se tornado. Então ela recolhe os restos de ossos da Baba Yaga, né, que estavam ali contidos naquela poça, e ela leva esses restos e os coloca no seu novo refúgio, ali na estação da Varsóvia, para serem preservadas no sal, no seu novo reino subterrâneo. É isso mesmo, galera. No Diário do Beckett, da Jirah, né, ele traz algumas anotações do Gangrel Beckett, que um tempo depois, após investigar bastante, ele chega então, né, finalmente na estação de Varsóvia, que estava fechada, né, como estação ferroviária já há muitos e muitos anos, né, agora naquele momento era um museu, e no diário dele ele diz: entrar nos túneis não foi difícil, mas quando eu estava lá embaixo, encontrei os restos mortais da Baba Yaga. Eu encontrei primeiro uma porta, né, obviamente fora de uso, e eu a abri. Andei pelo corredor e o gosto de sal ficou cada vez mais forte. Sim, gosto de sal. E contra uma das paredes eu encontrei sal, cristais de sal enormes. E dentro desses cristais eu encontrei ossos. E no meio de toda aquela crosta de sal eu encontrei os restos mortais de um vampiro, né, baseado nas presas e no crânio. Não tenho certeza do que aconteceu ou de onde veio todo esse sal. Apenas peguei a caveira e fui embora. Galera, a gente falou um pouquinho, né, sobre o Beckett no vídeo do clã Gangrel. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre ele, assistam o vídeo do clã Gangrel, que foi gravado há alguns meses atrás, que foi bem legal.
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje ficou um pouquinho longo, tá? Mas espero que vocês tenham curtido, tá? Todo esse conteúdo, realmente, a história da Baba Yaga, ela realmente é maior ainda. A gente tentou aqui simplesmente trazer alguns resumos, né? As partes que eu julguei mais importantes. Eu queria deixar aqui um agradecimento muito especial de coração pro grande mestre Rô Amadeu. Parece que ele tá voltando aí às atividades. Pô, a galera tá animada, a galera tá na hype. Rô, volta, cara, volta. Eu sei que é trabalhoso. Pô, eu sei realmente o quanto é trabalhoso gravar esses vídeos, né? E muitas vezes a galera não coopera, né? Não faz uma pequena colaboração de deixar um like, a gente não pede nada, né? É só deixar um like, pô, se inscrever no canal, deixar um comentário pro vídeo ganhar mais engajamento. Eu sei que é difícil, Rô, mas cara, todo mundo gosta de você. Tomara que você volte a gravar os seus vídeos, a fazer todo o seu conteúdo que é maravilhoso. Sou teu fã, cara, tamo junto, tá? Conte comigo sempre. Galera, por hoje é só. Um abração a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!